que os outros? Também não. Esses 3 eram mais consagrados do que os outros? Também não. Então por que Jesus levou só 3 e não levou todos? Já viu que essas coisas podem também acontecer na igreja? Às vezes alguém fala assim, por que só ele canta? Só ela canta? Só ele prega? E por que tem esse ancião, aquele ancião? E por que eu também não sou um ancião? Às vezes as pessoas se incomodam porque um tem uma posição, o outro não tem. E a pergunta fica aqui, né? Por que Jesus levou Pedro, Tiago e João? Só os 3. Por que nós estamos na igreja e os outros lá fora não estão? Somos melhores do que eles? Somos mais santos do que eles? Por que Jesus levou só 3 e não levou os outros? Sabe que a gente poderia fazer várias reflexões sobre isso. Eu vou pegar uma delas. Jesus levou os 3 não porque os 3 eram os melhores. Talvez fossem os piores. Quem era Pedro? Negou Jesus. Oscilava muito. Um dia eu estava lá em cima, outro dia eu estava lá embaixo. Um momento era usado por Deus, outro momento era usado pelo inimigo. Pedro tinha essa instabilidade. E Pedro foi alvo de Satanás. Jesus disse, Pedro, Satanás está cirandando você, ele quer pegar você, e eu roguei por você. E Pedro disse, não Senhor, eu serei fiel ao Senhor, e eu vou ficar com o Senhor até a morte, jamais te abandonarei. E abandonou, e negou. Então por que Jesus levou Pedro para a transfiguração? Porque Jesus queria preparar Pedro para maiores desafios. A ideia não era um prêmio porque ele era o melhor. A ideia era prepará-lo para que ele pudesse ser melhor. Entendeu? E Pedro foi o grande pregador do Pentecostes, que em um sermão levou ao batismo cerca de 3.000 pessoas. E Pedro escreveu 2 livros da Bíblia. E Pedro orou e Deus ressuscitou pessoas com a oração dele. E Pedro orou e pessoas foram curadas. Mas para que Pedro pudesse passar por essa experiência maravilhosa, Jesus o levou para a transfiguração para que ele pudesse se consagrar e se preparar para os desafios do futuro. E por que levou Tiago? Porque Tiago seria martirizado de uma forma tão terrível, ele seria morto de uma maneira tão terrível. E Jesus queria preparar Tiago, porque Tiago seria perseguido, seria morto de uma forma cruel. E Jesus falou assim, ô Tiago, você tem que ficar perto de mim, porque senão você não vai aguentar. Na hora da prova você vai negar a sua fé, na hora da prova você vai abandonar a igreja, então fica comigo, vamos para a transfiguração. Levou Tiago para preparar Tiago, assim como Pedro. E por que João? Porque João, esse João aqui não é o João Batista não, é o João evangelista, que escreveu o Evangelho, que escreveu 3 cartas, que escreveu o Apocalipse. Esse João aqui, quando ele começou a seguir Jesus, ele tinha um apelido. O apelido dele era Filho do Trovão. Por que será que alguém tem um apelido desse? Era pavio curto. Não levava desaforo para casa. Era uma pessoa que tinha essa dificuldade. E João, Jesus o levou para a transfiguração para ajudá-lo a vencer isso. E mais, para prepará-lo para a ilha de Patmos. Porque João seria exilado em Patmos 1 ano e meio. E lá ele passaria por uma prova terrível. E depois João seria jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo para que pudesse para que o Império Romano pudesse tentar acabar, silenciar esse camarada. E Jesus sabia que João passaria por muitas dificuldades. E por essa razão Jesus falou assim, João, vamos para a transfiguração comigo. Então Jesus levou os 3, porque Jesus queria prepará-los para os desafios, para as provas, as perseguições que eles iriam passar. Nós estamos aqui não porque somos melhores do que os outros, talvez sejamos até piores, mas estamos aqui porque já descobrimos que somos pecadores, e já descobrimos que sem Jesus a gente não consegue fazer nada. E talvez os que estão lá fora ainda não descobriram que são tão pecadores tanto quanto nós. O dia que descobrirem, virão para cá. E mais, Jesus nos convidou essa manhã para estar aqui, sabe por quê? Porque simbolicamente, e totalmente simbolicamente que estou dizendo, porque não é isso que a Bíblia está mencionando, mas eu quero fazer uma aplicação, e eu queria que você soubesse o seguinte, que esta igreja, quando
quando eu falo essa igreja, não me refiro necessariamente ao templo, me refiro a vocês. Podíamos estar embaixo de uma árvore, podíamos estar embaixo de uma lona, de uma tenda qualquer, mas esta igreja, esse lugar também, nessa manhã, se torna o Monte da Transfiguração. Amém. E você que está aqui, você pode ser Pedro, Tiago ou João. Você e eu estamos aqui porque precisamos ser melhores preparados para o que vai acontecer no futuro. Se nós abandonarmos a igreja e a fé, nós não resistiremos ao futuro, o que vem pela frente. Deus está nos preparando para coisas grandes e para desafios grandes. E quando Jesus se transfigurou na presença deles, aquilo foi uma injeção de ânimo. E quando Jesus aparece diante deles com o rosto brilhando como o sol, então aparece Moisés e Elias do lado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz claramente que Moisés, Elias e Enoque já estão no céu. Em regra geral, todo mundo que morre vai para a sepultura e fica esperando a volta de Cristo. Mas a Bíblia menciona esses três nomes de essas três pessoas que já foram para o céu.